Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui mais um dia com vocês para nós explorarmos mais um conteúdo da Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, a nossa aula 13, que tem como objeto de conhecimento funções sociais dos movimentos e das práticas corporais da cultura da juventude amazonense, conhecimentos fisiológicos, anatômicos, biomecânicos, artísticos e culturais. E, por detalhamento, as práticas corporais voltadas ao condicionamento físico, à consciência corporal e treinamentos funcionais. Muito bem, estão preparados para essa aula? Espero que sim. Vamos lá? Muito bem. Então, como vocês viram aí, a gente vai falar hoje sobre práticas corporais e como que essas práticas corporais, elas contribuem para a melhoria do condicionamento físico. Mas aí a gente já percebe que existem duas nomenclaturas aí que precisam de um certo esclarecimento para que a gente entenda esse processo. Começando então aí na tela para vocês sobre práticas corporais. O que é prática corporal? Por que eu devo utilizá-la e qual é a importância dela para essa melhoria do condicionamento físico? Então, como prática corporal, eu entendo que são diferentes tipos, como vocês observam aí na descrição da cartela, são diferentes tipos de exercícios físicos que ajudam de forma efetiva o trabalho, não só da mente, como também do corpo em conjunto. Ou seja, as práticas corporais são esses movimentos que o corpo utiliza, que a gente faz, né, com o nosso corpo, que vai ser capaz de melhorar, né, esse trabalho da mente, do corpo, num contexto geral, englobando todos os aspectos aqui do nosso corpo e da nossa saúde. E essas práticas corporais, elas estão relacionadas ao condicionamento físico. E o que significa condicionamento físico? Como descrição aí na cartela para vocês, nós entendemos que o condicionamento físico é uma modalidade de prática de atividade física em que o indivíduo alcança uma melhora no funcionamento músculo-esquelético e metabólico através do aprimoramento na força muscular, potência, resistência cardiovascular, resistência muscular e na flexibilidade. Então, o condicionamento físico, ele justamente vai te auxiliar a melhorar essas capacidades físicas, né? Através do quê? Da atividade física, através desse movimento que você produz, né? Por meio da atividade física. Então, ele vai contemplar essa melhoria da força muscular, da potência, da resistência cardiovascular, que são fatores importantes, vocês vão observar no decorrer da aula, que são fatores importantes para que mantenha a nossa autonomia para fazer as nossas tarefas diárias, tá certo? Então, como benefícios, né, de trabalhar o condicionamento físico, de melhorar esse condicionamento físico, nós vamos observar que através dessas atividades nós vamos poder controlar o peso, né, o nosso peso corporal. Então, quando a gente pratica atividade física, né, esse peso corporal, ele não tende a fazer essa oscilação, né? Ora você está acima do peso, ora você está no peso normal, então abaixo do peso, não fica oscilando. Por quê? Porque todo o tempo você está colocando o seu corpo em movimento, trabalhando o seu corpo, queimando calorias e mantendo esse peso saudável, né? Tem todo um cálculo que deve ser feito para você encontrar ali o seu peso ideal, né? E baseado nesse peso ideal, você vai ali poder controlar o peso através da atividade física. Obviamente que também aliada a uma boa alimentação. Não tem como a gente falar de atividade física, de ter ótimos resultados com atividade física, se a gente também não tem ali aliado a ela uma boa alimentação. Tá certo? E outro aspecto que a gente pode ter como benefício de se manter, né, de se melhorar o condicionamento físico, é prevenção de doenças. A gente já tem estudos aí que une, né, a atividade física, que diz que a atividade física
ela vai auxiliar nessa prevenção de doenças, como, por exemplo, o câncer. Pessoas que são fisicamente ativas, elas tendem a afastar essa possibilidade, né, de desenvolver câncer ao longo da vida. Então, olha só que interessante. Prosseguindo aí, nós vamos ver também que um dos benefícios, né, dentre os inúmeros que existem, é a maior qualidade do sono. Então, quem faz atividade física, né, quem melhora o seu condicionamento físico através da atividade física, consegue ali dormir no tempo ideal para recuperar, né, a saúde do seu corpo, recuperar a sua força, recuperar o seu vigor. Então, a qualidade desse sono, né, se torna muito melhor, muito mais eficaz para justamente trazer o repouso que o seu corpo precisa e te colocar com mais disposição para executar suas tarefas do dia a dia. Ainda temos mais benefícios aí para ser falado, como o próximo benefício, que é facilitar as tarefas do dia a dia. Quando eu desenvolvo, por exemplo, a flexibilidade, e eu tenho uma flexibilidade bem acentuada, bem desenvolvida, eu consigo realizar diversas atividades no meu dia a dia. Eu posso me agachar para pegar um objeto no chão, ou então varrer a casa, ou praticar algum esporte, porque eu não tenho essa dificuldade de executar certas ações, né? Imagine que você ali já está numa idade mais avançada e você não tem sua flexibilidade ali trabalhada. Às vezes fica até complicado colocar roupa, né, vestir a sua camisa, pentear o cabelo. Por quê? Porque para fazer esses movimentos você precisa ter uma flexibilidade ali bem trabalhada. Agora, imagina você não conseguir fazer essas tarefas e depender de outras pessoas. Então, fazer atividade física, melhorar seu condicionamento físico, melhorar suas qualidades físicas, vai te possibilitar essa autonomia para executar essas tarefas do dia a dia. Prosseguindo aqui os nossos benefícios da atividade física, vai servir também para prevenir dores musculares, porque quando a gente sofre de dores musculares, normalmente isso está associado à fraqueza muscular. E, através da atividade física, eu consigo trazer essa força muscular de volta, né? Produzir essa força muscular que vai fazer com que essas dores elas acabem diminuindo e até cessando. Então, é um ótimo também preventivo para essas dores musculares, que a gente sente principalmente ali na região da coluna, tá certo? Como outro método também, outra alternativa ali de benefícios, aumentar a força muscular, né? Principalmente, por exemplo, um exercício que é bem utilizado é a musculação, né, que você utiliza desses pesos aí que vocês estão vendo na imagem para produzir a força muscular. O nosso músculo ele é super importante para manter ali a nossa postura. Então, se o músculo está fraco, a gente vai começando a ter ali aqueles desvios de posturas que são conhecidos como escoliose, né, cifose, lordose ou outros problemas relacionados a essa fraqueza muscular. Então, a atividade física também aumenta a força muscular. Imagina que você, para sentar numa cadeira, para você subir uma escada, você precisa ter força de membros inferiores. Então, como é que eu adquiro essa força? Atuando com exercícios que vão trabalhar, desenvolver essas forças, né? Exercícios ali como a musculação que eu já citei para vocês, tá certo? Temos mais algum benefício para ser mostrado? Temos sim. Melhora a resistência cardiovascular, principalmente quando eu utilizo atividades aeróbicas, né, para trabalhar essa resistência cardiovascular, que vai me possibilitar, por exemplo, caminhar por longas distâncias, executar atividades que são muito estendidas, que demandam de muito tempo, de resistência de fato. Então, quando eu trabalho essas atividades, eu tenho essa capacidade de poder executar essas atividades por um tempo mais prolongado, tá certo? Algum outro benefício? Aumenta a flexibilidade e coordenação motora, como é o caso que eu já citei para vocês aí a respeito, né, dessa questão da flexibilidade, de que você realmente precisa, né, para executar ações do seu dia a dia. Então, uma pessoa que não é flexível, né, não consegue fazer certos movimentos, ela acaba ficando limitada nas suas ações, o que não é interessante para manter a nossa autonomia.
ok? Então, baseado aqui nesses benefícios, a gente já consegue ver a importância de se manter um bom condicionamento, de trabalhar as nossas capacidades físicas através da atividade física. Agora, como é que eu posso alcançar um bom condicionamento físico? Vocês já pararam para pensar? Como é que eu consigo? Já que eu entendi a importância do condicionamento físico, agora como é que eu consigo alcançar esse bom condicionamento físico? Tem alguma estratégia? Então, eu trouxe aqui para vocês um checklist para manter um bom condicionamento físico. Então, eu já estou aqui nesse ambiente, né, super convidativo para atividade física, né, e esse ambiente, né, que vocês estão vendo aqui é uma sala de musculação, né, que a gente já viu que essa sala de musculação, ela vai servir para fazer ali exercícios que vão trabalhar principalmente a força muscular, né, a resistência muscular também. Então, como primeiro tópico do nosso checklist, tá aí, exercite-se regularmente, né? Não adianta você fazer uma atividade física na segunda-feira e querer fazer essa atividade só na outra semana e querer ter resultados ótimos com isso. Tem que ter ali, para ter um bom preparo físico, é preciso você se exercitar de maneira progressiva, né? Não querendo também começar com tudo, vai ali no seu tempo, respeitando o seu limite, o limite do seu corpo, né? Já que o nosso corpo ele precisa ser constantemente estimulado. Então, como eu falei, para que eu consiga ótimos resultados, eu preciso ser frequente nessas ações, tá certo? O nosso próximo tópico aqui é mudar, né, os hábitos no dia a dia. Não adianta eu querer ter ali bons resultados se eu tenho maus hábitos durante o meu dia. Então, alguns hábitos, eles podem ajudar a atingir a condição física ideal de acordo com os objetivos que você quer. Como, por exemplo, você substituir o uso das escadas, né? Ao invés de utilizar o elevador, você já está colocando o seu corpo em atividade ali, né? Ao invés de você facilitar aquele processo usando o elevador, por exemplo. Você procurando fazer pequenas caminhadas. Se você tem um pet aí, um cachorro, um gato, né? Leva ele para passear, faz um passeio ali com ele. Então, você já está tanto promovendo um momento de interação ali com seu pet, ou com seu filho, ou com sua mãe, com seu pai, enfim, faz essa caminhada, você já vai estar mudando alguns hábitos ali do seu dia a dia. Outro tópico importante aqui dentro desse checklist é descanse corretamente. Não adianta você querer, mais uma vez, ter resultados ótimos se você não descansa a sua máquina, se você não descansa o seu corpo, né? É preciso que você tenha um tempo de recuperação. Eu fiz uma sessão de musculação, eu vou dormir mal, o meu corpo ele não vai conseguir recuperar direito. No outro dia eu vou querer fazer um treino também, aí eu já vou ter menos disposição para aquele treino. Ou seja, vai virando ali um efeito dominó, né? Você vai perdendo aqueles resultados que você queria ganhar. Então, o descanso, depois de qualquer atividade física, é muito importante, porque quando o nosso corpo ele não relaxa, ele não consegue aumentar o condicionamento físico. E isso acontece porque ele fica estático, né? Criando uma sobrecarga de treinamento, que é conhecido como o overtraining, né? Quando você deixa o seu corpo ali em exaustão, justamente por não dar tempo dele recuperar. E isso prejudica o desempenho, tá certo? Próximo tópico, alimente-se melhor. Manter-se hidratado é super importante. Não pular as refeições, tomar um café da manhã bem reforçado, né? Consumir alimentos, não deixar de consumir, na verdade, alimentos que são pesados ali à noite, já que o nosso intestino ele está ali trabalhando um pouco mais preguiçosamente nesse horário. Então, procura ali fazer refeições mais leves, né? Para não ter problemas na hora de dormir também. Evitar tomar refrigerantes, comer produtos industrializados, optar por comer mais verduras, legumes e frutas, já é um ótimo caminho para você aliar uma boa alimentação à atividade física. E por fim, na verdade não, nosso penúltimo tópico aqui, manter-se motivado. E como é que eu me mantenho motivado? Quando eu estabeleço metas, né, e acompanho o meu desenvolvimento. Nesse ponto é que é importante falar que você não vai se comparar com o outro de maneira nenhuma, porque o outro ele tem um desenvolvimento diferente, é um corpo diferente, tem hábitos diferentes. Então, você estabelecer metas
fazer esse comparativo depois, faça apenas com o seu próprio progresso. Tipo, semana passada eu corri 1 quilômetro só, mas essa semana eu já estou correndo 1,5 quilômetros. Então, já é um progresso. Não se compare com o seu amigo, com aquele influenciador da internet, porque a realidade dessas pessoas é outra. Escutar música também ajuda na hora de praticar atividade física, porque vai ser um ótimo estimulante, né? Melhorando o ritmo e também criando empolgação para aquele momento. E também outra estratégia é realizar essas atividades físicas em grupo, porque um vai motivando o outro, vai incentivando o outro. Quando você está com preguiça, o seu colega vai lá e fala, não, vamos fazer, não vamos faltar, e vice-versa. Então, um vai dar apoio para o outro. E agora, nosso último tópico, nós temos aqui como, né, o final do nosso checklist, combine treinos de força com treinamento cardiovascular. Então, unir essas duas formas de treino é a melhor estratégia para melhorar o nosso condicionamento físico, né? Porque você vai estar trabalhando a força, né, muscular, também a resistência do seu músculo e a sua capacidade cardiorrespiratória, cardiovascular também vai ser aumentada, deixando você de uma forma bem significativamente, assim, a sua saúde vai melhorar bastante, o seu desempenho, as suas ações. Agora, trazendo aqui uma informação para vocês aí na tela, a respeito da recomendação da Organização Mundial da Saúde sobre o tempo, né, de atividade que a gente deve executar durante a semana. Então, para a população adulta, pelo menos de 150 a 300 minutos por semana de atividade física aeróbica de moderada intensidade, ou então, outra alternativa é de 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade. Então, atividades mais intensas, você pode realizá-las num tempo menor e distribuir esse tempo aí durante a semana. Se eu quero melhorar um pouco mais, né, dar um plus para a minha saúde, eu posso aliar, como vocês vão ver na próxima cartela, que também é uma recomendação ali da Organização Mundial da Saúde, vocês vão poder aliar essa atividade aeróbica a atividades, né, como vocês vão ver, de fortalecimento muscular, de moderada intensidade ou maior, que envolva os principais grupos musculares. E vocês vão realizar esses trabalhos, né, de fortalecimento muscular, como a musculação, por exemplo, em pelo menos 2 dias ali da semana. Então, se você unir esse tipo de atividade de fortalecimento muscular com atividade aeróbica, vai ser sucesso aí para a sua saúde, tá ok? Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns exercícios, né, aeróbicos para exemplificar, para vocês conseguirem visualizar melhor, como as caminhadas. Se trata de um exercício aeróbico para você melhorar a sua capacidade cardiovascular. Os trotes, né, que são aquelas corridinhas leves que você faz, também é um progresso, né? Começa com a caminhada, depois vai para os trotes, e aí entra a questão da corrida propriamente dita também, conforme você for desenvolvendo essa capacidade. Treinos de mudança de velocidade entre trotes e caminhadas, que é o HIIT, né, onde você vai intercalar essas intensidades de treinamento. O ciclismo também é uma ótima opção para esse treino, né, cardiovascular, e também a natação, né? Então, vocês aí têm estratégias e opções para fazer, para trabalhar essa capacidade cardiovascular, como também trabalhando com a dança, né? Para quem tem essa afinidade com a dança, pode utilizar a dança. E se você não gostou de nenhuma atividade, tem o pular-corda. Pega uma corda aí e fica pulando corda, que você vai também trabalhar essa capacidade cardiovascular. Agora, falando sobre exercícios de força, né, vocês vão ver aí como alternativas, né, a musculação, como eu já falei, que é esse treino com pesos, né, onde você vai trabalhar a sua força e resistência muscular. A outra alternativa também é a ginástica localizada, como vocês vão ver aí na próxima imagem, né? A ginástica localizada, que consiste em você simular movimentos da musculação aliada a um ritmo, a uma música, né? Então você faz ali muitas vezes com o peso do próprio corpo. E
exercícios também combinados, que você pode utilizar aí no seu treinamento, como vocês vão poder observar aí na tela para vocês. Então, como exercícios combinados, olha aí esse exercício bastante interessante, né? Aqui precisa de bastante força, o treino do CrossFit aí, como vocês estão observando, precisa de bastante força para executar essa ação e também de resistência cardiovascular, porque são exercícios muito intensos, como vocês podem observar aí. Né? Então, são estratégias bem interessantes que você já pode unir o útil ao agradável, né? Treinando ali essa capacidade cardiorrespiratória, cardiovascular e também treinando a força do seu músculo, a resistência muscular. Temos também aí, por fim, o treinamento funcional, que também vai servir com esse mesmo objetivo, né? De unir esses dois estilos, né? de treinamento. Então, aqui eu apareci para vocês, aqui do nada, numa salinha onde vocês podem observar que tem os objetos aqui semelhantes a esse que eu mostrei. E eu também trouxe aqui um halter para vocês conhecerem, né? E aqui eu vou passar para vocês, na verdade, como é que vocês podem montar um treinamento, por exemplo, de ginástica localizada. Lembra que a ginástica localizada é aquela ginástica que se assemelha aos movimentos que são executados ali durante a musculação, mas você pode utilizar outros implementos da musculação ou até fazer sem peso nenhum, tá certo? Então, para iniciar esse momento, vou só explicar uma coisa para vocês que é importante a gente fazer. Sempre seguir uma sequência lógica, né, de movimentos, ou começando contemplando os membros superiores até os inferiores, ou então vice-versa, né, dos membros inferiores até os superiores, para que a gente consiga trabalhar o corpo todo, tá certo? E sempre antes de iniciar uma atividade física, é importante a gente aquecer o nosso corpo, fazer alongamentos. Então, eu posso começar alongando a região do pescoço, a região aqui dos braços, né? E indo para as pernas ou o contrário, tá certo? E aqui eu vou apenas orientar vocês a fazer como é que vocês vão montar um treinamento com exercícios fáceis. Eu não tenho um halter, que é esse objeto aqui que eu estou segurando na minha mão. O que eu posso fazer? Vou fabricar o meu próprio halter, pegando ali uma garrafa PET, colocando areia dentro dessa garrafa PET. Eu vou poder fazer diversos exercícios com ela, ou então, se eu não tenho nenhum implemento desse, eu posso continuar fazendo? Pode. Por quê? Porque você vai estar fazendo o exercício e contraindo o seu músculo, então você vai estar trabalhando também essas capacidades, né, da resistência, da força muscular e também da questão cardiorrespiratória. Então, exemplificando aí para vocês, eu vou pedir para o diretor aqui colocar uma musiquinha aqui para a gente de fundo, para que dê uma animada. Lembra que o uso da música é uma estratégia importante para manter a gente motivado durante a atividade, tá certo? Então, por exemplo, eu quero começar a trabalhar dos membros superiores até os inferiores. Eu quero trabalhar a região do ombro. Qual é o exercício que eu posso fazer? Elevação lateral, ó. Você vai pegar o halter, elevação lateral, mantendo sempre a postura, ó. Faz esse movimento até a altura do ombro e volta. Se você tem 2 halteres, você vai fazer aqui, ó, ao mesmo tempo. Esse movimento aqui, sobe e desce, concentrando no exercício, tá certo? Faz aí, ó, 10 a 12 repetições, 2 séries de cada um só para começar, né? Outra alternativa, eu quero trabalhar o meu tríceps, que é essa região aqui do meu braço, aqui de baixinho do meu braço. Qual é o exercício que eu posso fazer, professora? Então, vou virar aqui de ladinho para vocês. Vocês podem pegar um pezinho e colocar assim, nessa altura, e vocês vão abaixar e subir com esse peso, ó. Concentrando o exercício, vocês vão sentir trabalhar essa região aqui do tríceps. Tem outra variação? Tem sim, eu posso pegar, se eu tenho só um pezinho, eu posso pegar, subir aqui o meu braço, apoio aqui com o outro e vou lá para trás, tá certo? Ó, e subo. Vou estar trabalhando a região aqui do tríceps. 10 a 12 repetições, 2 séries, tá ótimo para começar.
Agora eu quero trabalhar a região do bíceps. Qual é o exercício que eu posso fazer? Ainda com o pezinho, eu vou pegar, concentrar aqui, ó, meu braço coladinho aqui do lado do meu corpo e vou, ó, levantar o peso, desce o peso, sobe e desce. Mostrando aqui para vocês, ó, subiu sem mexer o braço, o cotovelo não pode sambar aqui do lado. Vai, ó, desce e sobe, concentrando aqui no exercício, tá certo? Se eu tenho 2 halteres, eu posso fazer ou aqui a rosca direta, como a gente conhece, ou então a alternada. 10 a 12 repetições, 2 séries, passa para outro exercício. Professor, eu quero trabalhar a região das costas, tem exercício para fazer também? Tem sim. Então, eu vou ficar aqui de ladinho para vocês. Vocês vão semi-flexionar, não é flexionar totalmente, é deixar só encaixadinho aqui o seu joelho, tá? E você vai jogar o seu tronco um pouco para frente. Com o halter, você vai fazer essa execução aqui, ó. Abre e fecha os braços, abre e fecha os braços. Você vai ver que vai trabalhar essa região aqui das suas costas, fortalecendo essa musculatura, que é super importante, né, para manter a nossa postura, para que a gente não sinta dor na coluna principalmente, tá certo? Agora a gente vai deixar o pezinho aqui do lado, né, e começar a trabalhar os membros inferiores. Para trabalhar os membros inferiores, o que eu preciso fazer? Tem um exercício que é super fácil, você não precisa de colocar peso nenhum, que é o agachamento. Eu acho que vocês já conseguiram aí visualizar em algum canto algumas pessoas executando esse exercício, que nada mais é do que você, ó, vai afastar suas pernas aqui na largura do ombro, tá certo? Ficando numa posição confortável. É importante que você contraia o abdômen nesse momento e aí você vai fazer como se você estivesse sentando numa cadeira, né? Então, quando você vai sentar numa cadeira, você não joga o joelho para frente, né? Você não vai fazer esse movimento aqui de jogar o joelho para frente. Você vai jogar o quadril lá atrás e agachar. Então, joga o quadril lá atrás e agacha, tendo cuidado para o joelho não passar a ponta do pé, tá certo? Então, vai, ó. 1, 2, concentrando o exercício e também contraindo o abdômen para que o seu abdômen, que a sua região da coluna seja protegida durante o exercício. Fez ali 10 a 12 repetições, tá ok, tá bacana. Outra variação de agachamento, para trabalhar essa parte mais interna aqui da coxa, é o agachamento sumô, que você vai afastar um pouco mais as pernas, jogar a ponta do pé para lateral, ok? E aí você vai agachar também jogando o quadril ali para trás. Agacha e sobe, agacha e sobe, ok? Agacha e sobe, contraindo o abdômen. Você vai ver que vai trabalhar essa musculatura mais interna da coxa. Outra variação de agachamento também que a gente pode fazer é o afundo, que é quando a gente joga a perna lá na frente, a outra aqui atrás, e a gente faz aqui o agachamento, fazendo aqui esse movimento com a perna, lembrando de manter a postura, o abdômen, né, contraído, para que a sua coluna ela não sofra nenhuma lesão durante o exercício. Então, vou fazer aqui uma visão frontal para vocês, ó, lá embaixo e sobe, tá? Embaixo e sobe. Esses exercícios unilaterais, eles devem ser trabalhados, obviamente, dos dois lados. Então, se eu fiz uma vez com o meu pé direito na frente, a outra vez eu vou contemplar o meu pé esquerdo, né? Colocando ele na frente, tá certo? E aqui, para finalizar, para não esquecer essa parte importante também, né, do nosso corpo, a nossa panturrilha. Como é que eu atuo? Como é que eu faço um exercício para contemplar a panturrilha? Só sobe e desce. Eleva o calcanhar e desce, tá? Ó, sobe e desce, sobe e desce. Você vai estar ajudando nesse retorno venoso, né? Vocês sabem que a nossa panturrilha é considerado o nosso segundo coração, porque ele vai ser responsável por retornar com esse sangue aqui para circular melhor o nosso sangue no nosso corpo.
tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa sequência de exercícios. Por questão de tempo, obviamente, a gente não conseguiu fazer uma sessão aqui, de fato, com vocês, mas para vocês já terem uma ideia de quais exercícios vocês podem utilizar aí na casa de vocês, na escola, com os amigos, reúne um grupo aí, faz essa sequência de exercícios. Lembrando, para início, vocês podem fazer 10 a 12 repetições, 2 séries de cada exercício e tenham um bom sucesso aí no cuidado da saúde de vocês. Então, obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.